Aqui então começa a grande questão que dá início a todo o discurso do reverendo. Como crentes professos em Cristo, de que maneira devemos agir com vistas às necessidades sociais do nosso tempo? Questão social e religião cristã, 1891. Então, para Kuyper e para Pinsterer, principalmente Pinsterer, a visão calvinista ela era a mais divergente e ela também era a melhor solução entre as questões sociais da época, pois ela tinha uma pedra angular na qual ela se firmava. Nenhuma abordagem secular, como é o socialismo, daria cabo para aguentar as questões mais profundas dos problemas de ordem social de uma determinada comunidade. Frente aos conceitos socialistas, realmente é nosso dever nos preocuparmos com a condição miserável da classe inferior. Devemos estar, acima de tudo, atentos aos danos que as classes superiores causaram junto ao povo por meio de uma decência moral e da falsa ciência. É preciso se esforçar pela melhoria das condições materiais, pois esta injustiça duplica a força do erro socialista. O socialismo encontra sua origem na Revolução Francesa, e assim como a própria Revolução, este só pode ser vencido pelo cristianismo. E aqui também onde Pedro Duce vai escrever que somente uma plataforma de ação política construída sobre princípios genuinamente cristãos extraídos de uma visão de mundo bíblica teria condições de sinalizar na história as dinâmicas mais típicas do reinado de Cristo sobre as lutas sociais. Por mais enfático que Kuyper se mostre com essa gente pequena, esse não era o foco dele. O foco do Kuyper não era com os mais pobres, mas era de uma forma radical com a igreja e com Cristo, para que a palavra de Deus e a soberania de Cristo fossem experimentadas em todas as esferas da vida, trazendo justiça onde predominava a desigualdade, a liberdade onde prevalecia a opressão e desenvolvimento onde permanecia retrocesso. E aqui eu vou ler uma parte para vocês que ela é bem longa, mas é muito importante que vocês ouçam. Isso aqui é uma fala de Kuyper, tá bom? Onde pobres e ricos se encontram frente a frente, ele nunca escolhe seu lugar entre os mais abastados, mas se associa sempre aos mais pobres. Ele nasce em uma manjedoura, e mesmo que as raposas tenham seus covis e as aves dos céus tenham seus ninhos, ele, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ele orienta seus apóstolos a não se preocuparem com dinheiro. Eles deveriam sair sem alforge e sem sandálias. Mesmo assim, tinha um no seu meio que carregava a bolsa do dinheiro. Judas, homem terrível que, precisamente por causa da avareza, vendeu sua alma ao diabo. Portanto, poderoso é o traço de misericórdia que se encontra entalhado em cada página do Evangelho. Jesus entra inúmeras vezes em contato com os que sofrem e com os oprimidos. A multidão que desconhece a lei, ele não repele. Pelo contrário, atrai a si mesmo. Nenhum pavio que ainda fumega, ele apaga. O doente ele cura. Do toque da pele leprosa, ele não retira a mão. E se a multidão tem fome, mesmo que essa fome ainda não seja a fome de pão da vida, ele lhes entrega o pão que partiu em muitos pedaços e lhes oferece a abundância de um delicioso peixe. Assim, Jesus combina a teoria à vida prática. Sua teoria foi colocada em um tom de oração pelo poeta de Provérbios. Não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Uma prece da qual procede uma lição de vida dada pelo apóstolo Paulo ao mercenário. Vocês nada trouxeram para o mundo, e portanto, quando morrer, não podem levar coisa alguma dele. Sendo assim, tendo sustento e com o que se vestir, estejam contentes. Se quiserem ficar ricos, cairão em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. No entanto, essa teoria vai além da advertência para os ricos. Na sequência, Jesus, por contraste, adverte o pobre da mesma medida. O pobre é advertido a não murmurar, não deixar brotar raiz de amargura e não dizer em sua preocupação que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A essa altura, vemos algo que se mostra como um ensino
totalmente oposto ao ensino do socialista. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, a teoria se volve para ambos os lados, estendendo-se ao mesmo tempo para o rico e para o pobre, cortando a raiz do pecado encontrado no nosso coração. Contudo, depois da teoria, segue a prática, que conquista corações, uma prática de diligência, de abnegação de si próprio, mas ainda de uma compaixão divina. Essa compaixão derrama primeiramente na ferida da humanidade sofredora todo o bálsamo à sua disposição e termina indo ao matadouro como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, pela miséria e morte de todos, tanto rico quanto pobre. Então, de início pode sim parecer um discurso socialista ou um tipo de teologia da libertação. Esse discurso cai por terra quando Jesus chama ao arrependimento tanto o rico quanto o pobre, e Kuyper também faz esse mesmo chamado. Então já não é mais uma questão de oprimidos ou opressores, mas é uma questão de idolatria. Tais abusos desafiadores são provenientes da raiz maléfica do engano e do pecado, uma vez que tanto ricos quanto pobres haviam se distanciado um dos outros por terem perdido seu ponto de união em Deus. Jesus convocou ambos que se voltassem para seu Pai que está nos céus, porque ele entendia que a maldição em relação aos bens materiais também se estende aos ricos. Então, para o reverendo, a Holanda estava muito atrasada, e sendo um país reformado, ela podia estar muito avante disso. Da mesma forma que aqui na América do Sul, a gente podia estar muito mais avançado que os nossos colegas vizinhos. Aqui que vemos que um país que se diz cristão não faz jus ao que é chamado. É necessário chamar o povo a reconhecer o próprio pecado, para que assim ele caia em arrependimento. Então é através das escrituras, é através da fé que de fato pode ocorrer um avivamento na nossa nação. Assim, realmente, pela graça de Deus, a gente pode reconstruir esse país. Devemos governar, guiados pelo Espírito Santo e tendo as escrituras como a nossa base. Sola Escritura. Fora que também há uma ligação inegável entre a questão social e religião, principalmente o cristianismo. Porque Kuyper, ele sente uma profunda vergonha, porque parece que essa afirmação, essa convicção, não atingiu os moradores da Holanda. Consequente a isso, também não levou os holandeses à prática das boas obras. Então, de nossa vista, a gente tem uma coisa muito exposta, uma necessidade muito exposta, e não estamos com ousadia para agir em nome de Cristo. Então, todo o problema que a gente se encontra, ele está baseado no engano e no pecado. No engano enquanto ignorância humana, no que tratamos sobre educação, atributos sociais e governanças, e produções e uso de bens materiais. Pecado enquanto avareza e ambição, que atrapalham o desenvolvimento da vida comum. Engano e pecado unem forças para impor injustiças, por associar princípios injustos e erguer sistemas onde a injustiça e falsos profetas tornam-se comuns. E esse é o mais puro reflexo do Brasil. Mesmo os brasileiros cristãos perderam a sua moral cristã devido a essa secularização nacional. Então é necessário que se estabeleça um novo avivamento para que ocorra, de fato, uma mudança, para que só assim possa se estabelecer a ordem. Então esses princípios falsos, eles envenenam e trazem de forma mútua misérias inomináveis, que deveriam estar no lugar da felicidade e da honra. Devia ser foco do Estado. Esses princípios e valores não foram deturpados por conta de uma esquerda progressista ou um governo de oligarquia, mas é uma herança que a gente traz desde o início da República. Esse anseio por poder. Em nossa República, a gente vê os mais fortes, seja a elite política ou grandes baleias empresariais, explorarem os mais fracos. Mesmo que os mais fracos, os mais abastados, se ergam contra esses poderes, eles ainda vão dar um jeito de usar do poder estatal como uma ferramenta de poder. Então, se você pegar os índices de Brasília, mapear, você vê que toda a concentração de poder está
hiper focada naquele ponto minúsculo. Se você comparar ao Brasil, é ridículo. Você vê um grande acúmulo de capital, de poder. O IDH é ridiculamente absurdo comparado a outros estados que, cara, falta saneamento básico, não tem água para beber. Assim, são coisas básicas que faltam na vida dessas pessoas. Então, qual é a principal característica desse minúsculo lugar? Uma grande corrupção e sensualidade na gestão estatal. Um impulso imoral que leva todo homem que senta naquelas cadeiras a ceder pela paixão pecaminosa da avareza, luxúria e poder. Enquanto eles esbanjam de tudo isso, tem uma geração se levantando para assassinar e saquear. Porque parece que é a única solução que eles conseguem recorrer. E olha, muitos usam Cristo para fazer dele como um grande reformador social. Eles não entendem que Cristo ele veio para algo muito além disso. Cristo veio para salvar o mundo do pecado, para que evitar que o pecador perecesse no inferno. Então é algo muito além de ideologia. É muito além de ideologia. Então o pensamento de um político cristão de fazer as boas obras não é em honra ao povo, mas é em honra ao próprio Cristo. Então, se a gente faz boas obras para a população, não é para agradar as pessoas, mas é porque Cristo nos deu o Espírito Santo para que a gente possa praticar essas boas obras. Não é porque ele é um camarada revolucionário socialista, mas é porque ele tem compaixão e misericórdia da sua criação. Por meio disso, Cristo nos deu o dom da caridade, para que a gente possa realizar tais obras. Então, Cristo não está nos ricos que exploram e nem nos pobres que murmuram, mas está com aqueles que sabem que tudo que nos pertence não é próprio nosso, mas é de Cristo. Todas as coisas que possuímos pertencem a Ele. Portanto, a nossa alegria não deve estar nas coisas momentâneas desse mundo, não deve se dar a luxúrias, não deve se dar a gula, mas deve estar focada no reino dos céus. Então você deve se atentar que Deus, ele não condena os mais afortunados, mas ele condena a idolatria dos ricos. Você não precisa necessariamente ser rico para idolatrar o dinheiro, você também pode ser pobre. E Deus vai te condenar mesmo assim. Deus também condena esse espírito de miséria que você tem. Só que ainda assim, diante de tantas coisas, Jesus ainda preferiu ficar entre os mais abastados. Então, Jesus ele nasceu numa manjedoura e morreu no madeiro como se fosse um ladrão. E assim, a morte de cruz, ela é muito humilhante. Era a pior condenação que você podia receber na época. Além disso, Jesus curou o doente, tocou o leproso, deu pão e peixe aos famintos e sobre tudo isso ele pregou sobre o seu reino. Então, Jesus ele não deu riquezas, também não tomou riquezas, ele só deu aquilo que era necessário para aqueles que o seguissem. Porquanto, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. No contrário, então, ao socialismo, Jesus quer que a gente busque primeiro o reino dos céus. Desfrutemos dessa graça que Ele nos dá, que a gente possa transmitir essa palavra para todos os reinos, para todos os povos, para todos os países. Ele quer que a gente conte de sua justiça, tanto para o rico quanto para o pobre, cortando a raiz do pecado. E só com esse fato, Jesus ter se entregue por nós, deveria ser o suficiente para que a gente praticasse essas boas obras. Só que Kuyper, ele evidencia ainda mais do que Jesus nos entregou. Ele nos entregou uma forma de organização social.
E Carper ele vai separar em 3 pontos: o ministério da palavra, ministério da misericórdia e igualdade de fraternidade. O ministério da palavra é o discurso pela luta contra a ambição pelo dinheiro, a palavra de conforto e consolo aos pobres e oprimidos e a promessa de glória e mansões eternas. O ministério da misericórdia é a comunhão de bens entre cristãos. Não é tolerado que um homem ou mulher em Cristo esteja passando necessidade. Não é admissível que falte algo ou alguém que possa contribuir sua nudez. A igualdade da fraternidade é abolir a diferença de classe entre os irmãos, sejam ricos ou pobres. Deveríamos nos juntar na mesma mesa onde será servida a ceia do Senhor e tomarmos do corpo e sangue de Jesus como um só corpo, que é a Igreja de Cristo. Quando pobres e ricos carecem de Deus, estamos unidos em uma mesma culpa e fomos libertos pelo mesmo Salvador. Então, se a Igreja não tivesse se distanciado desses princípios de Jesus, essa simplicidade e da ideia celestial, a influência da religião cristã sobre o Estado e sobre a sociedade já teria se tornado dominante. E a gente tem uma bancada evangélica que está mais preocupada em paganizar o cristianismo do que cristianizar o nosso mundo. Cara, vamos dar nome aos bois? A gente tem o Arthur Lira, temos o pastor Marcos Feliciano, Onyx Lorenzoni, pastora Flor Delis, que recentemente foi presa. A gente tem nomes muito bons da bancada evangélica, mas eles não são maioria. Acredite, tem muito criminoso na bancada evangélica. Por mais que pode ter um cara que faz o que é correto, tem 10 tentando fazer negociações, tentando fazer puxadinho, fazer negociações com ministérios, ministro fazendo negociação com pastores. O sal se tornou insípido e a corrupção social recuperou sua antiga força. Uma corrupção que, sob a liderança do neopentecostalismo e da frente evangélica, da república, do presidencialismo autoritário e o orgulho aristocrático rapidamente se espalharam como câncer e introduziram na vida uma tensão insuportável. Muito lamentável. É triste ver o que tem acontecido no Brasil. É muito triste ver o que o cristianismo tem se tornado, para os rumos na qual ele tem andado. Pastores colocando políticos no púlpito para receberem aplausos, enquanto religião nos é ensinado a entender nossa vida na Terra como parte de uma existência eterna, sobre uma felicidade e paraíso perdido, um estado de pureza da qual decaímos e frente a isso caímos de joelho em humilhação e arrependimento. Misericórdia divina, bondade e dignidade humana. Os homens transformaram em um símbolo para outros homens. Hoje você ser chamado de cristão virou sinônimo de ser bolsonarista. Você se chamar de conservador ficou análogo a ser fascista. E as pessoas que fizeram isso foram os próprios nacionalistas cristãos. Aqueles que estão sentados na Câmara e se dizem homens de Deus, que se dizem conservadores cristãos e colocam na sua bios Deus, pátria e família. Eles lutaram contra aquilo que se apoiavam, atiçaram seu orgulho, preferiram pregar ideologia ao evangelho, semearam o egoísmo de seus corações caídos, destruiu os tecidos orgânicos e os laços sociais que nossos velhos irmãos em Cristo costuraram. Deixaram nada além de um monótono individualismo egoísta. Não somente esses idólatras, mas qualquer outro movimento que não tem Cristo como seu centro. Todos esses têm sede de poder. A avareza, a caça ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na troca de valores pelo capital, a gente perdeu o senso básico de civilidade. Quanto mais o tempo passa, mais perdido ficam os nossos valores. Mais cresce a apatia e a individualidade. O ser humano ele tem se concentrado cada vez mais na solidão. O arder do desejo febril do hedonismo aumenta exponencialmente, enquanto a irreal fonte de alegria se torna cada vez mais escassa. E claro, é muito importante a liberdade individual de cada um. É uma coisa, assim, universal. Não há dúvidas de sua existência. Só que uma sociedade pecadora e carente de Cristo
nunca vai ter essa liberdade. Jamais vai chegar à fraternidade que os franceses buscavam, muito menos a igualdade, pois uma sociedade que não enxerga o seu papel jamais chegará a tais resultados. Então Kuyper, ele quer trazer para o ouvinte que a gente tem um erro estrutural na nossa sociedade. É trazer à tona a insustentabilidade do estado atual das coisas. Isso é bem nítido quando a gente vê a situação financeira do país, ou mesmo a nossa educação, ou a estrutura social que a gente se encontra. É um erro que vai desde fornecer água para as pessoas até a tributação e os repasses de orçamento. Então aqui Kuyper, ele vai mostrar a importância de verdadeiros cristãos na política. Se ainda estiver sentindo um coração humano batendo em seu peito, e se o ideal do nosso santo evangelho ainda lhe inspira, então seu desejo deve ser de repúdio em relação à situação atual. Se as coisas continuarem assim, teremos cada vez menos céu, cada vez um pouco mais de inferno neste mundo. Nossa sociedade está aos poucos desviciando-se de Cristo, está se curvando num pó frente ao Deus Mamon. E pelo estímulo irrequieto do egoísmo brutal, vacilam, como o salmista lamentaria, os fundamentos da terra. Todas as vigas e âncoras da estrutura social se desajustam. A desorganização cultiva a desmoralização. E na crescente devassidão de uns em contrapartida com a sempre crescente necessidade de outros, é possível se verificar a decomposição de um cadáver em vez de rubor salutar e de uma força muscular de um corpo saudável e cheio de vigor. Então o pastor, ele traz a sociedade como um organismo vivo, né? Um organismo que necessita de todos os seus membros, assim também como é a igreja. Então o Estado social, e presta atenção que não é Estado socialista, o Estado social é um Estado na qual a sociedade cuida dos indivíduos da mesma forma. É um Estado na qual o próprio Estado cuida dos indivíduos da mesma forma. E apesar de ser um discurso que se aproxima do socialismo clássico, não é a mesma coisa. Entre a vida social cristã e o antropocentrismo socialista, há um grande fator que difere as duas ideias: misericórdia. Kuyper não vai colocar o Estado sendo maior que os indivíduos ou os coletivos. Muito menos ele vai forçar uma distribuição entre ricos e pobres. Nesse ponto, para o Kuyper, a misericórdia é o que vai mover os homens a se ajudarem. É a misericórdia que vai transformar toda essa questão social. Não é da vontade de Deus que alguém experimente a escassez de pão. Ainda menos a vontade de Deus que alguém pereça literalmente de fome ou se encontre condenado a uma vida de pedinte, simplesmente porque não encontra trabalho. Não podemos nem devemos nos desculpar por haver miséria entre nós, onde nosso Pai Celeste nos oferece abundância de alimento proveniente do campo. Não será exonerado em nome do Senhor aquele que aceita que por sua culpa tal riqueza seja compartilhada com tanta desigualdade. Deus proíba que por nossa culpa tal desigualdade continue. Então Kuyper em nenhum momento aqui ele diz que o Estado deve forçar os homens a entregar os seus bens para o próximo. Pelo contrário, ele fala para que os homens se humilhem e se arrependam do seu próprio pecado, pela misericórdia de Deus, e por Cristo, os homens possam compartilhar dos seus bens para ajudar o próximo. Para aqueles que apenas abrem a boca para reclamar, os murmuradores, as pessoas de espírito miserável, que é o que Kuyper vai chamar elas, há uma grande repreensão. E Kuyper ele vai além da ideia de capital, de doação de capital. Kuyper gostaria que a sociedade se entregasse por inteiro. Gostaria que as pessoas elas cedessem seu tempo uns pelos outros, gerando uma verdadeira fraternidade. Porque às vezes as pessoas elas não precisam de roupas, podem não precisar de pão, mas às vezes um simples bom dia. E aqui
onde o reverendo vai dizer que certamente o sofrimento físico é terrível e grande a opressão. No entanto, maior e mais terrível é o sofrimento espiritual de nossa geração, porque observa em meio a essa miséria social a desmoralização que se segue. E é muito impressionante como um discurso do século XIX pode muito bem ser aplicado ao nosso Brasil aqui no século XXI.